Começamos mais um Cine Oficina. Hoje o tema é a importância de dominar o texto curto. Meu nome é Marcelo, eu sou redator, diretor de criação, sou roteirista e diretor de cena. Tenho dezenas de comerciais produzidos, curtas dirigidos e produzidos, 2 no canal Arte1, um dos mais prestigiados da TV fechada. Bom, sente no sofá, você que está querendo escrever, que já escreve, que está no meio de um romance, de um roteiro, porque hoje a gente vai falar de algo muito estratégico, a importância de dominar textos curtos. Eu que trabalhava em agências, hoje eu tenho a minha própria agência, mas trabalhava em agências e fazia oficina de literatura, fiz várias oficinas com Charles Kiefer. Logo vi a importância que era dominar textos curtos para depois escrever textos longos. Os meus primeiros textos nas oficinas, eles não passavam de uma lauda, porém, eles tinham sempre tudo que um bom texto precisava, ou seja, tinha um conflito, tinha a emoção, tinha a tensão, tinha a catarse, e isso é o mais importante, né? Tu precisa ter uma grande narrativa, uma grande história com tudo que é necessário, independente do seu tamanho. Logo mais, a gente vai ver que não importa o tamanho, importa a qualidade, né? E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Não importa se tu queres escrever a Ilíada, se tu quer escrever aquele singelo livro O Homem Sem Qualidades, que tinha lá em casa, com mais de 1.250 páginas, não li, minha mãe leu, eu sugiro aos kamikazes, mas não vou ler este livro, tá? Mas, mesmo que tu queiras escrever livros dessa natureza, eu te garanto que dominar o texto curto vai ser excelente. E isso era natural para mim. Por quê? Porque eu tinha que contar histórias legais que tivessem 1 minuto, 30 segundos, às vezes até 15 segundos. E eu percebi ali nas minhas pesquisas pela internet que isso não é nem um pouco moderno ou contemporâneo, a questão de contar histórias curtas. E eu vou mostrar para vocês o vídeo do rapaz que está contando uma história do famoso Hemingway. Vejam agora. Hemingway solía quedar con sus colegas escritores y hablar de arte y hablar de historias. Y hubo un momento que en un bar estaban sentados varios escritores y él dijo: las historias de hoy en día tienen muchísimas palabras. Yo puedo hacer una buena historia utilizando 6 palabras. Los compañeros de Hemingway decían que no, un drama de verdad necesitaba un poquito de regocijo. Y Hemingway decía que no, que a él 6 palabras le bastaban para hacer una historia completa que fuese un drama, y apostó por la época de $10. Y Hemingway dijo: for sale, baby shoes, never worn. Se venden zapatos de bebê, nunca han sido usados. Como vocês podem ver, o nosso querido Hemingway escreveu em poucas palavras uma bela história, uma tensa história, né? Deixou o rapaz arrepiado. E Hemingway, ele era muito bom com as palavras, isso é chovendo molhado, e ele sempre dizia uma coisa para aqueles que queriam beber antes do meio-dia. Ele dizia: se você for beber antes do meio-dia, peça um rum. E se alguém for brigar com você, diga: eu não sou um bêbado, eu sou um pirata. Bom, Hemingway era complicado, principalmente com a bebida. Mas sigamos o nosso caminho, vamos controlar a bebida, né? Porque não é por aí. E como vamos usar, que metodologia vamos usar para trabalhar o texto curto?
Eu escolhi uma metodologia que mistura a sabedoria de Washington Oliveto com a técnica do Instituto Marcelo Pino de Massachusetts, correto? Então vamos a ela. Por que Washington? Vou repetir aqui, Washington sempre disse: a melhor forma de começar a ter boas ideias é admirando as boas ideias dos outros. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, tá? E depois, o Instituto Marcelo Pino de Massachusetts diz o quê? Temos que escrever, 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 ou seja, exercitar. Então, não tem muito mistério em relação a isso, correto? Então, nós vamos assistir o primeiro vídeo, assistir a primeira grande ideia, e ela traz essa grande ideia pontos muito importantes a serem observados. Eu quero que vocês observem com um olhar muito crítico o vídeo que a gente vai ver, porque depois eu vou comentar. Vamos a ele. É um texto, é uma história muito curta, curtíssima, tá? Aos 6 segundos já há a sugestão do conflito, ou seja, um carro entra em alta velocidade num posto de gasolina. O frentista olha, ou seja, algo está acontecendo. Logo depois, uma loira que a gente percebe que está de peruca, ou seja, não é uma loira, sai correndo do carro abraçada a uma bolsa de couro. Ali já se estabeleceu que algo não está certo, que há um ruído, que há um conflito. Pois bem, então, 6 segundos, perfeito. Ela vai entrar no banheiro feminino e o banheiro feminino de um posto de gasolina está trancado. Isso é raro para todo mundo que já entrou num posto de gasolina. É raro acontecer? Não. E aí se estabelece a verossimilhança. Isso é verossímil acontecer, ainda mais de madrugada. Correto? Então, aqui ninguém fica espantado pelo fato de um dos banheiros estar trancado. O que acontece? Ela entra no masculino. E ao entrar no masculino, ela se depara com um homem ao fundo, com óculos escuros, olhando para ela, sentado olhando para ela. E aqui acontece o movimento que é o que vai determinar se o filme é bom ou ruim, que é o movimento que o homem faz para pegar a bengala que caiu. Vejam que ele faz o movimento sem movimentar a cabeça, né? Que é o movimento, ele não olha para a bengala e pega. Ele fica olhando e vai pegar a bengala, que é o movimento de um cego pegando a bengala. Mas aí você vai dizer, o cara roubou no jogo?
Ele fingiu ser cego. Mas se eu te dissesse, não, aquela mulher é perigosa, aquela mulher podia estar armada, então ele não quis tirar os olhos daquela mulher. É factível? Totalmente factível. Então, ali se estabelece um movimento que é plausível para aquele momento. Então não há nada falso naquele movimento. Não há nada que faça com que a gente creia que aquilo seja roubar no jogo. Eu não tiraria os olhos daquela mulher. Vai que ela tira um revólver da bolsa. Então, ele pega a bengala e fica quieto. A partir dali, ela subentende que ele é um cego. E passa a fazer todo o que ela queria. Troca a sua roupa, troca o seu disfarce, identificamos que tem dinheiro na mochila, na bolsa. E aí, o que acontece no filme de um grande diretor, de um grande roteirista, e que eu digo para vocês colocar na história de vocês? Aumentem a tensão. E o que ela faz? Ela vai até o cego para fechar a sua calça. Ela gera tensão, ela gera um momento de expectativa. Quando se ouve a descarga e ela foge. E aí vem a catarse, quando o rapaz vai atender o senhor que sai do box com um olhar tipo, cara, tu não sabe o que eu vi. Ou seja, tudo ali é perfeito. Não há como tu dizer que todas as ações não têm uma base factível. E há todos os movimentos de uma narrativa num filme de 1 minuto. E aquilo ali caberia numa lauda. E é um grande filme. E um filme premiadíssimo. Então, o que eu estou trazendo aqui é possível contar uma bela história muito curta, com muitas sutilezas, correto? E maravilhosa. E quem domina isso vai ter muito mais facilidade de escrever grandes histórias. Mas vejam quantos detalhes eu trouxe para vocês para que essa história realmente se realizasse. Vejam que aquele momento de pegar a bengala é completamente decisivo para o filme, porque ali ele estabelece que ela entendeu que ele era cego, e ele não era. O movimento dele é factível, porque ela é perigosa. Então, tem muita coisa acontecendo naquele momento que precisa ser trabalhado. E foi. Então, é possível, é legal e é importante tu dominar o texto curto, a história curta. Mas não é fácil. E é fácil se perder. E lembra, eu vou repetir várias vezes, a gente vai trabalhar isso. O acaso não entra na dramaturgia e não entra na literatura. O acaso não resolve roteiro, não resolve drama e nem trama. E aqui nós vamos para um outro caso, certo? E é um caso que nós devemos prestar muita atenção. Eu quero que vocês vejam mais uma vez o próximo vídeo com a atenção máxima. Por quê?
Porque quando acabar, eu vou perguntar se vocês conseguiram perceber o equívoco que há no que sustenta a ideia do vídeo. Onde está o equívoco desse vídeo? Antes de eu falar, eu vou perguntar para vocês. E depois eu vou contar onde está o equívoco do próximo vídeo. Vamos a ele. Então, viram com atenção o filme da Pepsi? Grandes craques, grande produção, uma produção cara. Encontraram o equívoco? Bom, beleza. Nosso craque Roberto Carlos vai andando pelo corredor, todo mundo machucado. Beleza, o que aconteceu? Ele vai até o fundo, a máquina da Pepsi está ali. Ele põe sua moedinha, não sai, pum, chuta a máquina e se machuca. Beleza, até aí perfeito. Só que o que acontece? O segredo do comercial está no garoto ter tirado a máquina da tomada. Ok. Porém, vejam que a única coisa que muda na máquina é a luz lateral da máquina e não a luz do centro da máquina, que é a maior. No meu entendimento, eu não sou técnico da Pepsi nem de máquinas de bebida, tá? No meu entendimento, ao se tirar da tomada, a máquina toda se apaga. Acho muito difícil que exista dois circuitos diferentes para a máquina de bebida, certo? E isso ainda mais naquela época, tá? Então, considerando que ao se tirar da tomada a máquina toda se apaga, a pessoa ia entender que a máquina não está funcionando e não ia botar a moedinha e não ia se machucar. Sendo assim, no meu entendimento, eles roubaram no jogo, correto? Então, a não ser que um técnico da Pepsi daquela época venha e nos escreva que a máquina funcionava daquela forma, o filme não é factível, não é verossímil, correto? Então ele não é válido, esse filme. Até por isso, eu não lembro desse filme em premiações. Talvez tenha ganho, mas eu não lembro. Em premiações como One Show, como Cannes, etc., não lembro desse filme, tá? Então, esse filme não é verossímil. É o famoso me engana que eu gosto. Isso não é aceitável em grandes agências e grandes ideias. Claro, essa agência deve ser grande, mas forçaram a barra e não funcionou. Aí vocês devem estar dizendo assim, Marcelo, tu tá pegando muito pesado. O filme é legal, deixa rolar. Não deixa. Essa é a velha história que alguns diretores me diziam, isso é a mágica do cinema. Não tem mágica do cinema. Isso é roteiro ruim. Ou tu resolve esse problema de forma verossímil, ou tu vai fazer outro roteiro. Ou tu resolve essa trama de uma forma adequada, ou tu vai fazer outro final. E
como é que eu posso dizer que eu não estou sendo tão radical? Vou contar uma história para vocês. E é uma história porto-alegrense, não é nem tão mundial como esse filme. É uma história porto-alegrense, tá? Que aconteceu na Casa de Cultura Mário Quintana, na oficina com Charles Kiefer. Eu havia escrito um conto onde um homem acorda pela manhã e vai tomar seu banho matinal para ir trabalhar. É um homem sofrido da vida, né? Um Bukowski da vida. Ele é um homem desesperançado. Aí esse homem vai para o banheiro e começa a fazer os seus afazeres matinais e ele começa a se ver refletido no box do banheiro, no registro do banheiro que é cromado, né? Ele começa a se ver em várias situações factíveis o seu reflexo. E ele vai vendo o seu reflexo e vai falando das tristezas da vida. E num determinado momento, já chegando ao final, onde a tensão está maior, está bem maior, ele pega a sua navalha para se barbear, ele se olha refletido na navalha e diz a frase: como fugir de mim mesmo se o meu mundo é um espelho? Deixando subentendido que ele poderia fazer algo mais trágico naquele final, né? Eu não defino o que vai acontecer no final, mas fica subentendido. Então era um conto realmente interessante, né? Porque ele ia num crescendo de desespero, e no desespero final ele se olhava na navalha e se questionava sobre uma fuga, né? Como seria essa fuga? Se ele se vê em tudo. E aí fica para o leitor decidir. E aí nesse momento, o Charles Kiefer, com muita educação, porque ele viu que o conto tinha um bom substrato, né? Ele não era um conto leviano. Ele olha para mim e diz assim: esse conto não é verossímil. E me explica. Ele diz assim: eu já escrevi um conto sobre navalhas, e daí nesse caso eu fui estudar as navalhas, eu estudei, eu fui a fundo no mundo das navalhas, e me comentou várias marcas de navalhas, e ele disse assim: o problema é que o reflexo da navalha é baço, e não é possível se ver refletido na navalha. Então, não é verossímil o teu conto. O que acontece? Nesse exato momento, o meu conto morre. E eu tenho que aceitar isso. Vejam, essa questão é muito mais sutil que a questão da Pepsi. Eu poderia dizer para ele: ah, não, mas ele viu um reflexo distorcido e mesmo assim você não... Não, eu nem questionei. O conto morreu ali. É óbvio que toda vez que eu vou no barbeiro fazer a barba, eu olho para uma navalhinha ali, ver se eu consigo ver um reflexo, se lança uma navalha nova, né? Vai que, agora lançaram a navalha tal e que tem um reflexo maravilhoso para ver se eu salvo o meu conto. Mas não, morreu. Por quê? Porque exige verossimilhança, porque exige que seja factível. Então, por enquanto, até que um técnico da Pepsi e que mais de 50 pessoas me garantam que estão acostumados com o funcionamento das máquinas dessa forma, eu não acredito nesse filme, tá? É a minha forma de ver, e eu acho que as máquinas não funcionam dessa forma, tá?
Então, dessa forma não funciona. Então, entendam como é importante os detalhes no filme. Como é importante os detalhes num livro, numa narrativa, numa trama. Eu até posso dar outro exemplo. Eu tenho uma história que eu acho que eu escrevi o argumento em 98, tá? Que se passa em Nova York, inicia no Metropolitan, tá? E ela conta a história de uma mulher que sofreu queimaduras muito graves no rosto. E eu tenho dois problemas para escrever. Vai ser um romance um dia, se Deus quiser, já dizia minha avó. E eu tenho duas questões muito sérias para escrever esse romance. A história eu gosto bastante, tá? Até porque ela tem um quê de homenagem ao meu escritor mais amado, que é Nelson Rodrigues, tá? Mas tem duas questões importantes. A primeira questão é porque a mulher passa por uma transformação muito grande em termos médicos, tá? E isso eu ainda não consegui me convencer dessa transformação. Porém, tem um filme do Almodóvar, que eu não sei se eu vou acertar o nome. Se eu errar o nome, depois a gente põe o nome certo aqui, que é Como Sua Pele, tá? Que é um filme em que o protagonista sequestra um cara que parece que matou a filha dele e estuprou ela, parece, alguma coisa assim. E ele começa a transformar esse homem numa mulher, se eu não me engano é alguma coisa assim, tá? Eu vi esse filme, é um filme muito... o filme é sensacional, maravilhoso, e é um filme extremamente denso, assim. E há uma transformação até mais radical do que eu proponho no meu livro. E a partir desse filme, que não é tão recente, eu até já fiquei um pouco mais interessado em desenvolver o meu romance, tá? Porém, eu ainda tenho que estudar mais sobre medicina e sobre essas transformações para poder escrever. Então isso é uma coisa. O meu outro problema, e é uma questão que eu tenho, que parece que o Charles Kiefer também tinha, e que eu já trouxe aqui em outros episódios, que existem pessoas que são mais matemáticas, como é o Assis Brasil, que ministra também oficinas, mas outros são mais sensíveis ao texto e aos personagens. Eu tenho um outro problema, porque essa mulher que sofreu queimaduras gravíssimas, ela acaba tendo um relacionamento, ela é uma americana e acaba tendo um relacionamento com um porto-riquenho. E daí se desencadeia toda a trama. E eu não sei porquê, mas o porto-riquenho esse quer contar a história. Eu tenho relações com os meus personagens, tá? E vocês que escrevem devem entender um pouco isso. E esse porto-riquenho não pode contar a história, por vários motivos. Então são essas duas questões que eu ainda não escrevi esse romance. Tá? A questão que eu tenho que estudar mais sobre medicina, e o segundo, que eu não posso deixar o porto-riquenho contar a história. Eu quero contar a história, eu tenho que contar a história. Mas quando eu resolver isso, eu vou desenvolver esse projeto. Mas o que acontece é voltar na verossimilhança, ou seja, eu tenho que me aprofundar em medicina para garantir que a transformação dessa mulher dentro do meu romance seja verossímil. E aí eu vou conseguir impactar os meus leitores da forma que eu quero. E aí vai funcionar o meu romance. Mas para vocês não saírem por aí dizendo que eu estou fazendo propaganda contra a Pepsi, para vocês não dizerem que eu sou um agente da Coca,
e que eu estou agindo contra a Pepsi, eu vou trazer um outro comercial, tá? Porque assim, a Pepsi tem uma linha de comerciais maravilhosa, sendo que a Coca é muito mais careta, correto? Então agora eu vou mostrar um comercial premiadíssimo, um comercial que eu vi quando saiu, quando estava em todas as premiações, tá? Então, nós vamos dar uma olhada nesse comercial e depois eu vou comentar para vocês. Vamos ao comercial. Beckham's been taken off by Manchester United. Do you think he's had a knock-up? Is it tactical? By the way, Beckham doesn't look too happy about it. You can understand it in a game this big. Yes, the pressure is really Can I have a sip of on that? now. Juventus coming at them relentlessly, but Manchester United are giving as good as they get. That's right. Now, if Man U can hold them for just a little bit longer, it could be enough to hold up Juventus and give Man U a Cheers, chance mate. to come back at them. Manchester United Excuse me, forward surging up the centre. can I have your shirt, please? Sure. Thanks, mate. And now Juventus have the ball. This is just not Beckham's day. Viram que interessante o comercial? Esse comercial tem 45 segundos. E ele tem tudo que uma boa história precisa para impactar. Ele já começa com o jogador saindo de campo desolado. Temos um conflito. Temos um problema. Esse jogador sai de campo e ele não tá legal. Aí tem aquele gurizinho lá na saída do vestiário ali, na saída para o campo, no túnel. E aí o gurizinho tá ali, vai rolar uma solidariedade, daí ele pede, me dá um golinho aí de Pepsi, cara, tô sofrido, me dá, né, uma açucrinha, né, deixa eu ser feliz. Aí o cara quase acaba com a Pepsi do guri. E aí o cara tá feliz, né, já botou um açúcar pra dentro, e o guri pede a camisa dele. Aí aquela expectativa, coisa e tal, né? Vão se tornar amigos, vão ser amigos pro resto da vida e vem a surpresa. Porque aí que tá, a tensão é substituída pela expectativa e vem a catarse. Qual é a catarse? A catarse é que o nosso super-herói, ele é surpreendido. Então fica divertida a coisa, né? Tu inverte o herói se torna o garoto. Então o grandalhão ali, o famosão, e o gurizinho sai por cima da história. Claro que o nosso Beckham, ele não é desmerecido na história, tanto que ele leva numa boa. Mas a inversão de expectativa é interessante. E aí que acontece a catarse, né? Por quê? Porque o gurizinho simplesmente limpou o bocal da bebida dele. Não baba minha bebida, tia. Né? Então, ali tem tudo que uma boa história precisa. E são 45 segundos. Isso é muito legal. Né? Então, aqui temos um comercial digno de Pepsi. E são vários comerciais que a Pepsi fez maravilhosos. Por quê? Porque a Pepsi tinha a mania de pegar no pé da Coca ou de fazer esse tipo de comercial inteligente, onde tem uma narrativa. Esse é o tipo de comunicação que deveríamos fazer no Brasil. Por isso que eu digo que num futuro breve, se Deus quiser, vai haver muito espaço para pessoas que souberem fazer narrativas curtas. Porque é isso que a web precisa. E não esse monte de comunicação de varejo que o público não quer.
Mas voltando à nossa linda literatura, aqui está comprovado que é possível se fazer narrativas curtas, completas e de qualidade. E aí nós vamos passar para o nosso último caso, tá? E que também é maravilhoso e que tem uma pegada de web. E que é interessante, porque eu acho legal isso quando tem um quê de teoria da conspiração, quando tu mistura universos, quando tu não sabe se aquilo é jornalismo, se aquilo é real, se aquilo está acontecendo naquela hora. E esse filme traz isso, né? E traz essa metalinguagem também, que é algo que está acontecendo, conversa com algo que está acontecendo numa casa, conversa com o que está acontecendo ao vivo. Eu acho muito legal esse tipo de linguagem, tá? Então, vamos ver o vídeo e depois a gente conversa sobre ele. Vamos lá. We have a visual on the suspect. He looks to be about 6 feet, late 20s, wearing white pants and a bright red sweatshirt. He's no longer in white pants. He's now wearing... What extraordinary. The suspect is now in police custody. Bom, o que temos aqui? De cara, nós temos uma perseguição policial, que já é muito legal, né? Quem viu aquele... tem 2 documentários, na verdade, sobre O.J. Simpson, vai lembrar da perseguição com O.J. Simpson, mas tem N casos aí de perseguição policial, principalmente americana. Então começa já com uma perseguição policial, né? E para mim esse comercial tem a cara da web, tá? E aí tem a perseguição policial e tem o casal em casa assistindo isso na TV. Então tu tem dois universos, né, paralelos, né? O que eu já acho interessante essa história, né? Dos universos paralelos, que é o que está acontecendo na rua e a vida de casa ali que o cara está vendo simultaneamente, né? Beleza. Aí vocês podem prestar atenção que a emoção vai aumentando. Percebam o acting do rapaz. A menina não está nem aí. E é legal porque ela faz o contraponto. Isso é interessante. Entendam a escada, né? O famoso personagem, o famoso ator escada. Enquanto ela não está nem aí, o cara vai mudando de tensão, o cara vai mudando de fisionomia, né? É importante ter esse personagem. E talvez faça você pensar como é importante criar esse ambiente também no livro. Lembra no outro episódio quando eu falei do ecossistema que foi criado no Big Lebowski? Então, os livros não são feitos de um personagem, 2 personagens. Muitas vezes tu vai criar um ecossistema. E ao criar esse ecossistema é que tu cria narrativa rica. Ou que tu cria naquele momento uma situação sensacional. Correto? Então, o cara vai mudando a fisionomia dele. Por quê? Porque ele está percebendo alguma coisa. E preste atenção, tu não sabia do que era o comercial. Tu não sabia o que estava acontecendo. Mas tu sabia que ia acontecer alguma coisa.
Daqui a pouco o cara que estava sendo perseguido, vai para um prédio. E aí o cara, né, se levanta, já toma outra atitude. E o mais interessante é que quando o cara vai pegar as calças dele, as calças do coração dele, o cara toma uma atitude. E vai lá, se atira em cima do cara. Ou seja, tu tem o conflito, o aumento da tensão, a tensão no ápice, e aí tu tem a catarse quando o nosso mocinho, que estava em casa, tranquilo, com a sua amada, sai de casa e vira o herói, porque prende o ladrão para a polícia. Olha, é um épico, é a fábula do herói. Não é interessante isso? Então, aqui também, em 1 minuto, a gente conta tudo isso com emoção, tendo vilão e a mocinha, né, a polícia e o bandido, tudo isso em 1 minuto. E de uma forma muito interessante e de uma forma muito jocosa de contar. Era uma história que, se tu contasse para um amigo, ele ia adorar, ele ia dar gargalhadas. Tem um ponto interessante que eu não comentei do outro filme da Leves, mas eu vou fazer um contraponto com esse filme, que é legal. Se vocês lembrarem agora, porque a gente acabou de ver, no primeiro filme, a gente não tem nem herói nem vilão. E não fez falta nenhuma. A gente teve todos os momentos da trama. Mas ali não tinha herói e vilão. E funcionou completamente bem. Aqui a gente tem o bandido e o mocinho. Lá a moça tinha roubado, sei lá, um banco, o quê? Mas ela não era... ela, em momento algum, foi a vilã do rapaz e vice-versa. Mas funcionou. Vejam, você pode mexer em alguns elementos da trama. Tem coisas que tem que estar presente, outras não necessariamente. Então lá não tinha vilão, não tinha herói. Aqui tem vilão e herói. Eles não são assim, o vilão, o herói. Vejam que a relação deles é muito casual, é muito rápida, correto? Mas existe. No outro não existia e funcionou. E tudo bem. Mas o que precisa ter? Precisa ter conflito, precisa ter a trama, precisa ter a tensão, precisa ter a emoção e precisa ter a catarse. E neles tinha tudo isso. Isso é legal. Isso é necessário ter, mesmo que seja de uma lauda o teu texto, para ser um texto sensacional. Então aqui a gente entendeu o quê? Que é possível fazer textos curtos com alta qualidade e completo. Deu para ver que é divertido fazer também. Deu para ver que é quase como contar uma história, só que com maestria e que exige cuidado nos detalhes. Então, acho que é interessante agora você exercitar isso. Escrever de 2 a 3 textos curtos que sejam impactantes, sejam cheios de emoção, intensos e que tenham tudo do que a gente falou aqui, certo? Isso é legal, exercitar, tá? No nosso próximo Cine Oficina, a gente vai ver quando o cinema nos ensina a escrever como profissionais. Espero vocês lá.